aqui, né, pensando como às vezes a gente nos frustramos por conta de não termos um apoio de pessoas que a gente gostaríamos que nos apoiasse. Tipo assim, a maioria das pessoas, elas não têm a família do seu lado. O que eu digo? É exceção hoje as pessoas têm a família ao seu favor. É lindo, é maravilhoso demais. Eu acho a coisa mais linda do mundo. Eu acho a coisa mais bela do mundo inteiro. Eu creio para Deus também. É uma família unida. É uma família que se ajuda entre elas. É uma família que se apoia. E como diz a palavra do Senhor, né? Que uma casa dividida, ela não prosperará. E a união dos irmãos é onde o Senhor ordena a bênção. Então, seria maravilhoso que todas as famílias tivessem essa união. Que todas as famílias tivessem essa coisa de ajudar uns aos outros. Mas o que eu vejo tem sido totalmente ao contrário. Eu tô vendo pessoas distantes, pessoas frias, pessoas que têm inveja uma das outras dentro da própria família. Eu não tô falando de pessoas lá fora, não. Não é o colega de trabalho com inveja do outro colega de trabalho. Tem também. Mas isso aí fica mais fácil da gente deixar pra lá, da gente tocar a vida. Mas agora quando é dentro da casa, dentro da família, no seio da família, fica muito complicado. Às vezes a pessoa fica até com vergonha de expressar, né? Que o outro fulano, o próprio fulano da família tem inveja e tudo mais. Eu sei, não é todo mundo que tem isso na família. Tem mais exceções, exceções mesmo. Que vai ter uma família super abençoada, uma família que vai sempre apoiar. Mas o que eu vejo não é isso. Por quê? Porque nem todas as famílias vão apoiar os seus familiares. E nem todas as pessoas que vai crescer, que vai ser abençoada, que vai dar a volta por cima, ela tem o apoio da família. Isso não é de hoje. A palavra de Deus fala que o Senhor Jesus falou que nos últimos tempos isso ia ficar ainda mais caótico, isso ainda ia ficar muito pior. Mas na época de Davi já enfrentou isso com seus familiares. José, personagem maravilhoso da Bíblia que eu me inspiro muito, José sofreu isso na pele com seus irmãos. Jesus, o próprio Jesus, a família dele não botava fé no que ele estava fazendo, não apoiou o ministério de Jesus. E o Senhor Jesus, um tempo que ele estava no ministério dele, ele estava pregando, ele estava fazendo milagres, só que os familiares dele, os seus familiares, acharam assim, o homem tá doido. E dá a entender que eles estavam ali pretendendo pegar Jesus e amarrar Jesus para conter Jesus, para conter o ministério de Jesus. Porque ele estava achando assim, né? Esse homem tá doido. Herodes vai pegar, ele vai matar. Ele tá se intitulando filho de Deus, ele tá fazendo milagres, ele tá pregando por aí, ele tá fazendo um monte de maravilhas. Só que ele tá correndo risco de vida. Entre aspas, a família de Jesus queria proteger Jesus. Só que no mundo espiritual, o diabo, ele estava querendo barrar o ministério de Jesus. E muitas vezes acontece na vida das pessoas normais. Às vezes no mundo normal, os familiares estão querendo nos proteger de um constrangimento. Ah, não faz isso, não grava vídeo pro YouTube, porque isso é constrangedor, você vai passar vergonha, as pessoas vão caçoar de você, as pessoas vão tirar onda de você, vai tirar barato de você. De uma certa forma, essas pessoas elas estão querendo proteger os seus entes queridos. De passar o vexame, de ser envergonhado publicamente, de ser uma chacota, né, na sociedade. Só que no mundo espiritual, o diabo está querendo o quê? Barrar, bloquear, não permitir que essa pessoa consiga atingir os seus sonhos, seus objetivos, que essa pessoa vá mais longe, que essa pessoa consiga, né, se sobressair. E por isso, às vezes, ele coloca os familiares cheios de boas intenções de nos proteger, de nos guardar, de não nos ajudar, de não nos apoiar. Mas tem aqueles que são descaradamente, que mostra mesmo que não quer o nosso bem, né? Que já vai lá e faz igual os irmãos de José. Os irmãos de José o chamavam de quê? O sonhador. Tinha inveja, né? Lá na história de José descreve que eles já tinham inveja de José.
Ele já ardia dentro do coração deles a inveja de José. Imagina, José era cheio de sonhos, José era diferente, José se destacava já no meio dos seus familiares, porque ele tinha um brilho diferente, ele tinha uma essência diferente, ele tinha um espírito de excelência. E aquele jeito diferente de José, aquela essência diferente de José, já colocava em destaque o que José poderia chegar a ser. E os irmãos de José, tomados de ódio, de inveja, nos maquiavélicos, para barrar, para não permitir que José chegasse onde ele ia chegar. Os irmãos de José não sabiam que ele ia chegar tão longe, mas o mundo espiritual sabia. O diabo sabia o projeto de Deus para a vida de José. O que ele fez? Usou dos próprios, dos seus familiares, para trazer o bloqueio, para impedir que José fosse grande, para impedir a trajetória de José. E José teve que passar por tudo aquilo. José teve que passar pela desonra, pela vergonha. Ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Primeiro, seus irmãos tentaram matá-lo. Mas depois tiveram uma ideia melhor, né? Graças a Deus que ele tiver essa bendita, maldita ideia de vender ele como escravo. Foi uma maldita ideia, mas foi bendita, poupou a vida de José. E assim, poupando a vida de José, permitiu que José chegasse no projeto que Deus tinha para ele. E assim foi a trajetória de José. Olhando pela lógica humana, José estava totalmente desprovido de ajuda. A única pessoa que eu amava, as duas únicas pessoas que eu amava, a que eu amava mais que tudo, já tinha partido, que era sua mãe, já tinha falecido. E o seu pai, que agora tinha sido enganado, que os seus irmãos falaram que ele tinha morrido, e agora ele talvez estivesse até morto já também, né? Então ele não tinha mais ninguém. As duas pessoas que eu amava, que estavam ali dispostos a apoiá-los, nada poderia fazer por ele. Não poderia ajudar ele em nada. E os que eram para amá-lo e protegê-lo, que eram seus irmãos mais velhos, estavam carregados de ódio, de inveja, de fúria, porque o brilho de José incomodava aqueles lá. Por que incomodava? Porque José era diferente. José tinha um brilho diferente, José tinha algo diferente, coisas que os irmãos deles não tinham. Então, quando os irmãos deles olhavam de José e fazia, né, o balanço, e olhava para José e fazia a comparação de José com eles, falava: poxa, esse cara tem algo diferente. Esse cara tem tudo para dar certo na vida. E se esse cara der certo, esse cara vai arrebentar. Vamos cortar, vamos podar essa árvorezinha antes que ele chegue lá. Então foi isso que os irmãos de José fez. Agora não é de hoje. A palavra de Deus que disse o Senhor Jesus que isso vai tender a piorar. Quando for chegando mais para o próximo, se aproximando mais do fim dos tempos, mais as famílias vão ficarem desunidas, mais as famílias vão ficarem inimigas, mais as famílias vão se desentender entre elas, porque o diabo ele está no nosso derredor. E hoje, nos tempos de hoje, que está tendo uma liberdade espiritual terrível sobre a terra, os espíritos da maldade, eles estão tendo muito livre acesso nas pessoas. Você pode olhar, pode sentir a energia das pessoas, como elas estão carregadas de uma energia do mal, a maioria das pessoas. Até nas nossas crianças hoje a gente vê a malícia, a maldade incorporada. Então isso está significando que próximo está chegando o fim dos tempos. Próximo está chegando o dia de Jesus buscar a igreja dele. E nós não estamos nos preparando. E isso é uma coisa muito séria, muito complicada. Foi José, uma dessas pessoas, e uma outra pessoa foi o Davi. Davi era um outro, quase parecido com José, com um pouco de diferenças, mas os irmãos de Davi, eles conseguiam enxergar em Davi o que Deus tinha para Davi. O projeto de Deus para Davi. Porque Deus, ele já sabia que ia escolher aquele rei. Ele falou que ia rejeitar Saul e ia escolher um rei que agradasse ele. E lá estava o jovem Davi pastorando as ovelhas,
com uma valentia muito grande, um cabra macho, né? Com fé, com coragem, andava com seu alfoge de pastor e uma funda, uma baleadeira, né? É diferente, é uma funda, bota a pedrinha aqui. Era a arma de Davi. Só que Davi, ele tinha uma coisa, um diferencial dos seus irmãos. Davi escrevia salmos para o Senhor. Davi era um adorador. Quando Davi estava lá com as suas ovelhas nas noites, solitário, olhando suas ovelhas, enquanto seus irmãos estavam no exército, seus irmãos estavam trilhando suas carreiras, seus desejos, almejando seus sonhos, ser um grande soldado da infantaria do rei, Davi estava lá. Estava lá pastorando suas poucas ovelhas. Mas Davi estava tendo uma comunhão com Deus, com aqueles seus irmãos, que parecia estar muito adiante de Davi, está muito à frente de Davi, não tinha. Davi tinha uma coisa maravilhosa dentro dele, um brilho interno, que era o que? Ele tinha uma comunhão com Deus do universo. E ali, quando ele estava sozinho, ele fazia salmos para o Senhor. Ali, quando ele estava sozinho, ele adorava o Senhor. E Deus ficou olhando aquele jovem. E aquele jovem também era muito corajoso. Porque um dia, quando as suas ovelhas foram pegas pelo leão, ele foi lá, pegou a barba do leão e teve tanta força mais que o leão, e ainda ele conseguiu em força arrancar a ovelha da boca. Mas Davi era corajoso. Davi foi lá, enfrentou o leão, prendeu a boca do leão com força, no Espírito Santo, matou o leão. E uma outra vez, um outro episódio foi, o urso chegava, dava de garra ao seu alforge, sua funda, e ele botava o urso para correr. E matava o leão e botava o urso para correr. Então ele era valente, e Deus via essa valentia em Davi. E quando Davi foi lá no exército que estava sendo afrontado pelo Golias, os irmãos de Davi, o que eles fizeram? Afrontaram Davi. O que eles fizeram? Colocaram uma má fama em Davi. Eles conseguiram fazer de Davi uma pessoa má. Eles transformaram Davi numa pessoa má. Sim, nós sabemos o que você veio fazer aqui, seu presunçoso. Você está querendo ver a derrota de Israel. Falou assim que Davi estava querendo ver o sangue, ver as pessoas ali ser massacradas por Golias. Mas ele sabia que Davi estava ali e Davi era capaz de querer se meter naquela confusão e dar conta daquela confusão. E ainda por cima tinha toda a história do prêmio, né? Que a pessoa que vencesse aquele guerreiro valente de muitos anos teria filha do rei em casamento e teria ainda livre acesso ao reino, não pagaria impostos para o rei. Poderia plantar, poderia, né, criar ovelhas, fazer plantações de onde quisesse, ter várias propriedades. E mesmo assim, essa pessoa que conseguisse fazer isso, ela não ia mais pagar imposto para o rei. Ele ia ficar isento de imposto. Então, isso ali já alegrava o coração. Todo mundo queria, né, ter aquele prêmio. Todo mundo queria a filha do rei, Mical, a bela filha do rei. E ser isento de pagar impostos. Todos estavam sabendo daquele prêmio, porém Davi não sabia. Mas quando ele foi lá, os irmãos deles já falou, né? Presunçoso, quer ver a desgraça de Israel, quer ver o sangue, quer ver isso. Falou o quê? Que Davi era mau. Mas lá no fundo da cabeça deles, no coração deles, eles sabiam que Davi tinha capacidade de derrotar aquele gigante. Infelizmente, eles não conseguiam determinar como que seria, mas o mundo espiritual sabia que Davi ia derrotar. Sabia porque Davi foi ungido por Samuel, quando Deus rejeitou Saul e quando ele foi ungido lá diante dos seus irmãos. E o Espírito Santo se apossou de Davi desde aquele tempo. Então, seus irmãos não tinham muita noção que ele ia ganhar, mas já tinha raiva, já tinha uma sensação, assim, já imaginava que poderia ter essa possibilidade daquele menino, daquele jovem vencer, ser honrado com tudo, e eles que eram fortes, soldados do rei, ficar para trás. Ora, onde já se viu? Um cara nem tem porte físico, o cara nem tem, né,
coletividade com o soldado do rei, nem sequer entra no palácio. Nós temos acesso do palácio, do castelo, temos acesso a alguns lugares do castelo, né? Porque eles não poderiam entrar em todos os lugares, mas eles tinham acesso, né, ao castelo. Muitos dos soldados ali ficavam em guarda, ficavam em vigília, ficavam em turnos, às vezes vigiando o castelo, comia da comida do rei, bebia do vinho do rei. Então eles tinham uma certa regalia por ser soldados, né? E Davi era só um garoto, um pastor de ovelha, mas um pastor de ovelha que tinha uma comunhão com Deus. Ele orava, ele cantava, ele salmodiava e ele adorava o Senhor. E Deus já tinha prometido que ia exaltar ele. E então, o que acontece? Resumindo a história, porque eles sabiam que Davi tinha a possibilidade de ser abençoado. E por isso a inveja deles crescia e aumentava mais e mais. Quando eles viram Davi, onde xingou, o primeiro já xingou, o segundo xingou também. Enfim, Davi não deu bola, Davi não deu trela, só falou: o que eu fiz para vocês? Ora essa, ele se defendeu um pouco, mas se esquivou deles e foi cuidar da vida dele. Foi cuidar dos interesses dele. E ali Deus deu a honra para Davi, ele venceu aquele gigante e foi exaltado. E é muito linda a história, né, gente? Lê a história de Davi, que é maravilhosa. Quando Davi venceu Golias e quando Deus mandou Samuel ungir Davi. Eu acho lindo. A mesma coisa que os irmãos de José fez. Estamos com inveja de José. José tem brilho, José tem poder. Vamos eliminar José. A mesma coisa que os irmãos de Davi fizeram. Nós temos inveja. Davi, ele tem possibilidade de chegar lá. Então vamos boicotar já por aqui, para que o Davi não conquiste. Então era isso aí, meus irmãos, que eu tinha para falar para vocês hoje. Se você está numa família que não está te apoiando, uma família que está te apunhalando pelas costas, uma família que está te subtraindo, que não está te dando a honra que você deveria ter, lembre da palavra de Jesus. Uma das palavras de Jesus que ele falou foi: não há profeta sem honra senão dentro da sua própria casa. Então é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Eu espero que Deus fale fortemente ao seu coração, que Deus te abençoe, te fortaleça e que você não fique olhando para a desonra dos seus familiares, a ingratidão, a inveja, ou você fique achando que você não vai chegar em lugar nenhum porque você não tem tua família te apoiando. Porque os profetas de Deus, a maioria não tiveram a família deles apoiando. Davi não teve a família dele apoiando. José não teve a família dele apoiando. Entendeu? Então é isso aí. Não fica triste, porque essa falsa coisa de família. Olha, a família está sendo um desafio tão grande para a gente lidar com eles. A família está sendo um desafio, a família está sendo um empecilho na vida de tanta gente. Bem que quando você tiver suas coisas, vai fazer igual Davi. Abençoou toda a família dele, abençoou os irmãos, abençoou a mãe. Então, isso aqui, eu não vou pagar imposto, minha família não vai pagar imposto. Passou para a família dele. O José também, o José foi lá, depois que ele foi exaltado, o quê? Minha família vai comer comigo, vai entrar, vai herdar as herdades na minha propriedade, nas propriedades do rei. Então, assim, resumindo, você, quando for abençoado, você vai abençoar a sua família, mas você não pode ficar parado se a tua família não está te abençoando, não está te ajudando. E era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que você tenha gostado, espero que Deus fale fortemente ao seu coração. E nós vamos estar aí sempre batendo um papo e a gente vamos estar aí louvando e exaltando o nome do Senhor e estar sendo fortalecido no Senhor. Um forte abraço. Não se esqueça de deixar o seu like, de curtir e compartilhar esse vídeo. E até a próxima!